Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Terça-feira, dia 26 de novembro, a gente vai falar um pouco mais sobre a chegada do Pedrinho, né, na entrevista coletiva junto com o Marcelo Santana, dando números importantes e dando declarações que o torcedor precisa saber. A gente vai trazer o primeiro treino do Felipe, que infelizmente está aqui a nossa solidariedade, né, os nossos sentimentos a ele e à família, da morte do irmão dele, Alexandre. Ele comandou o treino e depois foi ao sepultamento do irmão. E vamos falar também de Payet. Será que ele vai voltar para a França? Então, tudo isso, antes aquele pedido tradicional para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, a gente está quase chegando a 90 mil, preciso da sua inscrição. Olha aqui embaixo, está vermelhinho, você não se inscreveu, não paga nada, e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É muito importante que você dê o joinha também, tá? E nós temos hoje aqueles abraços, hoje eu prometi, vou trazer os abraços depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meu ídolo, muito bem, minha ídola, né? Vamos falar então, um dia depois da entrevista do Pedrinho e do Marcelo Santana após a saída do Paiva, né, do Rafael Paiva, e a chegada do Felipe para comandar o time de maneira interina. Felipe foi pela manhã ao CT Moacir Barbosa e já comandou o seu primeiro treinamento. Ele que perdeu o irmão Alexandre nesta terça-feira e faleceu e foi sepultado também. O Felipe comandou o treinamento e depois ele foi para o velório e sepultamento do irmão Alexandre. O Felipe que perdeu recentemente o pai dele, né, que eu tive o prazer de conhecer, e o Alexandre, irmão dele, também conheci. Fica aqui meu sentimento a ele e à família também. O Felipe teve uma reunião com os jogadores, falou da sua chegada, do comprometimento que ele quer dos atletas nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ele que estreia no próximo sábado em São Januário, diante do Atlético Goianiense. E seria importantíssimo uma vitória em cima de um time que está praticamente rebaixado, que é o Atlético, já, né, rebaixado, e aí vai ter também uma maneira, um olhar diferente do torcedor para o trabalho do Felipe. Há quem defenda a permanência do Felipe, há quem espere um outro técnico para o Vasco da Gama. Então vamos lá, vamos saber o perfil deste treinador, vamos saber números dos últimos técnicos vascaínos. O Pedrinho e o Marcelo Santana falaram sobre isso. Na televisão eu fui um dos caras que modifiquei, com muita humildade mesmo, muitos pensamentos ali de comentários. E eu sempre preguei sobre permanência de treinador, tempo de trabalho, encontrar o perfil ideal do treinador. E no dia a dia eu tenho visto que as coisas são muito diferentes e foi um aprendizado para mim, eu já falei isso para vocês. Se eu voltasse hoje para a televisão, eu teria o mesmo comentário, mas eu acrescentaria algo diferente que o dia a dia pode fazer com que a gente tome decisões fora das nossas convicções. Eu continuo com as mesmas convicções de sempre que eu falava na televisão, mas muitas vezes eu não vou conseguir aplicar elas no momento que eu desejo. E isso é um aprendizado para mim e não me envergonhe se eu tiver que pedir desculpas pelos comentários que eu fiz e hoje eu faria de forma diferente, porque o dia a dia, o Renato Gaúcho sempre falou muito isso, né? Aí do ar-condicionado é mole. E apesar de eu ter jogado, eu achava que a gestão ia prevalecer sempre com o seu conceito, mas para ficar claro também, dentro desses meus comentários, eu sempre falava assim, mas o sistema também faz com que, às vezes, o gestor tome uma decisão que ele não queira. De repente, uma pressão pública da imprensa, que na época eu fazia parte, falei de nós, da imprensa, uma pressão do torcedor, com muitas vezes ameaça. E para ficar claro, a decisão do Paiva não tem nada a ver com isso. A decisão foi uma convicção minha e da gestão esportiva, não foi de pressão nenhuma.
Então, assim, eu peço desculpas para quem se sente ofendido que eu comentava uma coisa e na prática eu estou tendo que agir diferente. Não sou mau caráter por isso, não sou falso por isso e aprendi. E foi realmente uma mudança de pensamento que eu acrescentaria. Então, respondendo a tua pergunta, é difícil a gente encontrar o que eu penso de futebol, o que a gente tem no mercado e que caiba dentro do orçamento. Vou encontrar isso? É difícil. Não sei se de repente eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pense. Abordar os 2 pontos, Fábio. Prazer falar contigo. Tanto envolvendo o treinador, como o presidente já citou, como a montagem do elenco para a temporada de 2025. Evitando alguns detalhamentos, porque a gente tem a responsabilidade com esses 3 jogos finais. Essa questão do técnico, quando o presidente Pedrinho traz a dificuldade de às vezes, conciliar uma linha de pensamento com o trabalho de um treinador, eu vou dar um dado estatístico curioso, que talvez a maioria daqui não tenha um conhecimento. Nos últimos 10 anos do Vasco, se você excluir os jogos por campeonato estadual ou Série B, que são campeonatos de um nível técnico menor, e aqui no Vasco a gente tem que ter a responsabilidade de buscar os melhores campeonatos, se você considerar a Série A do Campeonato Brasileiro ou as competições internacionais, nos últimos 10 anos, o Rafael Paiva é o treinador com o segundo maior número de jogos pelo Vasco. Ele só fica atrás do Vanderlei Luxemburgo, somando as 2 passagens do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo ele treinou o Vasco por 46 partidas. O Paiva, contando ali a interinidade e a volta, ele treina o Vasco por 35 partidas. E o Zé Ricardo treinou por 34. O Ramon, por exemplo, dando outro comparativo, treinou por 30 partidas de, digamos, alto nível, o Vasco da Gama. E isso é um exemplo da dificuldade, muitas vezes, que é de você conseguir implementar dentro de uma cultura brasileira que a gente tem, dessa pressão, dessa exigência, dessa cobrança. O Rafael Paiva, por exemplo, um profissional que a gente é grato pelo trabalho que ele trouxe dentro do Vasco, pelos resultados que ele conseguiu, junto com a equipe de trabalho, trazer ao Vasco. No primeiro recorte do Paiva, como eu citei na resposta ao Thiago, o Paiva ele tinha um recorte de 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, até a primeira pausa da data FIFA. Num segundo momento, quando a gente volta dessa primeira data FIFA, o Vasco fica um período de 8 partidas sem ganhar, com 4 empates e 4 derrotas, que infelizmente resultaram ali na nossa eliminação na semifinal da Copa do Brasil, a primeira semifinal de Copa do Brasil do Vasco em 13 anos. A gente consegue vencer 2 partidas contra Cuiabá e Bahia, e depois a gente tem novamente 2 derrotas em sequência, para o Botafogo e o Fortaleza. E aí teve muita gente que ainda questionou, troca o treinador, por essa questão cultural. A gente preferiu dar uma continuidade ao Paiva, por acreditar que as pessoas precisam de tempo para fazer o seu trabalho, e não pode ser sempre numa primeira oscilação que você faça as mudanças das pessoas. Então a gente teve um novo período, coincidiu de uma nova data FIFA, onde a gente teve um tempo para poder trabalhar novamente. Só que, infelizmente, nesses 2 jogos que a gente teve mais recentes, contra o Inter e no jogo de ontem contra o Corinthians, o resultado não foi o positivo, mas também algo que o presidente sempre nos cobra dentro do departamento de futebol, que a gente não consegue controlar o resultado, a vitória, o empate e a derrota. Devolver o Vasco a uma competição internacional. O Vasco, nos últimos 10 anos, ele jogou por uma vez a Copa Libertadores no ano de 2018 e ele jogou a Sul-Americana por uma vez no ano de 2020. Então a gente tem essa responsabilidade de, depois de 5 anos, levar o Vasco a uma competição internacional. Então temos, em alguns momentos, essa dificuldade de encaixar o que a gente crê, o que a gente acredita, de modelo de jogo, de modelo de negócio que eles têm que conversar, porque no Brasil todos os clubes têm uma dependência da negociação de atletas para fazer um encaixe dentro do orçamento. E aí entra justamente no segundo ponto que você pergunta, de como fazer um 2025 mais competitivo, tendo as dificuldades que o Vasco tem.
Primeiro, com a chegada do presidente, o retorno da credibilidade. Todas as transferências que a gente está pagando, que a gente está fazendo, o Vasco está pagando as transferências. Todos os atletas que a gente contratou, o Vasco está pagando. Não só os clubes que o Vasco contratou, como os próprios atletas. Nesses 4 meses e meio que eu tenho como diretor executivo de futebol do Vasco, a gente já chamou 12 atletas do Vasco para renegociarem luvas que estavam em atraso. Desses 12, 10 nunca tinham recebido nenhuma luva do Vasco da Gama. Compromissos assumidos numa administração anterior que nunca tinham sido honrados nenhuma parcela. No final do ano agora eu já tenho um compromisso de no mínimo mais 4 jogadores a gente chamar para fazer um acordo, para repactuar esse débito, para honrar. Então essa recuperação da credibilidade é o primeiro ponto. Segundo ponto, mudança em determinado contexto do perfil do atleta que a gente vai buscar. O Vasco, na janela, quando eu chego aqui, tinha um olhar muito voltado para jogadores do futebol internacional. Tanto que o Vasco hoje tem 9 atletas estrangeiros dentro do seu elenco, que na Série A do Campeonato Brasileiro é o limite para serem relacionados ao mesmo tempo dentro do jogo. Isso significa que o Vasco vai deixar de contratar jogador estrangeiro? Não. A gente não tem nenhum preconceito contra jogadores estrangeiros. Olha o nome do nosso clube, Vasco da Gama. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de morar em 3 países, então não tenho problema nenhum com atletas estrangeiros, mas o Vasco tem que trazer os estrangeiros que gerem retorno imediato dentro do campo, ou então jogadores que sejam economicamente mais interessantes. Senão, é melhor a gente investir em jogadores dentro do mercado brasileiro, porque é mais fácil de você negociar com os clubes, é mais fácil de você ter um convencimento direto com o jogador. E a própria base. A própria divisão de base que a gente tem trazido uma utilização é importante com o DNA do Vasco. Isso é pegar um O Vasco é a equipe do Campeonato Brasileiro que tem mais gols marcados por jogadores sub-20 na Série A do Campeonato Brasileiro. Só pegar um gancho do Marcelo, porque assim, primeiro que o meu compromisso é honrar com aquilo que eu me comprometo. E, paralelo a isso, pagar as dívidas. Eu vou fazer de tudo para pagar as dívidas. Se isso não acontecer, não adianta, a gente está enxugando o gelo. Partindo desse princípio, quando a gente faz esse movimento de credibilidade, de chamar todo mundo para negociar e pagar, isso também pode também dar um pouco de tranquilidade para esses empresários entenderem que nós estamos aqui para honrar os compromissos. Porque fica muito difícil, se eu não fizer isso, que eu acho que aconteceu um pouquinho, não por nós, pela gestão passada, como é que eu vou trazer um jogador de um empresário que ele está com 500 dívidas ali? Eu estou falando de um jeito bem popular mesmo. Cara, ele vai falar, ele pode, para não ser indelicado, ele vai me enrolando, não, mas aumenta o salário do cara, não, o cara quer isso, mas de repente ele tá dificultando por tudo que foi criado anteriormente. Então, muitos jogadores que não optaram pelo Vasco são diversos aspectos, e um é esse. Então, a gente reorganizando, criando um cronograma de pagamentos para essas dívidas, a gente começa a ter credibilidade no mercado de novo, para ter um ponto de 25 mais positivo. A gente fiz questão, falei isso para o grupo financeiro, que a gente não adiantasse nenhuma receita de 2025. A gente tinha que se virar para honrar 2024 e a gente vai terminar o ano em dia, 13º, tudo, sem nenhum adiantamento em 2025. Isso foi uma guerra e agradeço muito ao Amodeu, ao Rafa, que é o CEO e o CFO. A gente também passando de fase na Copa do Brasil, isso facilitou. A credibilidade da gente esticar as parcelas de pagamento, com isso a gente gera fluxo de caixa, alguns novos investidores, para a gente retomar a credibilidade, para dar sequência aí e tentar fazer cada vez mais um time mais competitivo. Exato. E com relação à forma, desculpa, não foi só a derrota, a forma na derrota. Tiveram vitórias que a forma também não me agradou. E não é uma crítica ao Paiva especificamente, estou falando do que eu prego ali dentro do vestiário. Tiveram jogos com o próprio Cuiabá, nós ganhamos aqui e a forma não foi a que a gente imagina. Porque a torcida do Vasco, ela é zero exigente. Ela só quer que lute. Ela só quer que honre. Ela não
em busca nem de um craque, de um gênio. Ela só quer um time que deixe a vida dentro do campo. E é isso que eu vou fazer. O jogador pode ser craque, pode ser limitado, mas ele tem que sair dali de campo honrando o torcedor do Vasco. A torcida do Vasco merece um time que deixe tudo em campo. E ela reconhece isso. Então, assim, a torcida do Vasco é zero exigente. Zero. Está 40 anos sofrendo um monte de sacanagem. Então, ela é zero exigente. Então, o que a gente quer é só que o Vasco seja competitivo. Aí o Marcelo Santana, né? E também o Pedrinho falando sobre no perfil do novo treinador, trazendo números e falando do comprometimento em fechar o ano sem dívida com os atletas, pagamento também de 13º dos funcionários. Tomara que o Pedrinho consiga, então, na prática, fazer tudo isso. A gente está torcendo, a gente quer um Vasco muito forte, né? Quero o seu comentário, deixa aí o seu comentário e também o nome da sua cidade para receber o nosso abraço. Dimitri Payet deu uma entrevista ao jornal L'Equipe e falou a respeito do Vasco, teve dificuldades aqui de adaptação devido ao calor, tem também dificuldades quanto ao calendário do nosso futebol e diz que um dia vai voltar ao Olympique de Marseille. Só não disse se vai voltar para jogar, se para trabalhar. E ele disse que sobre a aposentadoria, que daqui a pouco ela vai acontecer, ele está se preparando, mas não quer se afastar dos campos de futebol. Então, palavras do Dimitri Payet. O que você achou? Comente aí. Vou mandar os abraços. Celso Murilo, o Ari Paulo de Araruama. Quero mandar também um abraço muito bacana. Aliás, o Ari de Araruama está morando em São José, Santa Catarina. O Flávio Castro, o Alexandre Paiva lá em Itaperuna, Conceição Silva em Ubá, Minas Gerais. O Acilon em Porto Velho, né? Lá em Rondônia. O Rômulo Tadeu Ribeiro, o Almir Cunha, meu amigo Evandro Araújo em Belém do São Francisco, sertão de Pernambuco. O Paulo César em Bom Jesus de Itabapuana, o Marcos Oliveira, o Antônio Carlos Souza, o Geraldo Moreira de Almeida, o Ari Paulo e o casal Alcionildo e Vânia, lá em Imperatriz, Maranhão, acompanhando o nosso trabalho também. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, a gente precisa chegar a 90 mil inscritos, está passando tudo aqui, né? Tiver vermelhinho porque você não se inscreveu, se inscreva e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante esse joinha também, tá bom? Espero que tenham gostado do nosso vídeo, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.